Boa noite, tudo bem com vocês, quarto ano? Eu sou a Regiane Boainain, eu sou professora de português, professora de literatura. Eu já fui professora do colégio de vocês há 4 anos, eu já saí da escola, mas fiquei um tempo nessa escola, uma escola que eu tenho muito carinho. E a professora Cíntia entrou em contato comigo falando: "Regiane, você tem algumas dicas? Eu queria falar com você", porque como eu estudo, né, pesquiso literatura, sou professora de literatura, ela falou: "Você tem algumas dicas? Queria passar umas dicas para os meus alunos lerem mais, para os meus alunos, gostarem mais de ler". Bom, e aí eu me coloquei à disposição para falar um pouquinho com vocês, mesmo que seja assim, por vídeo, sobre ler, sobre começar a ler, sobre gostar de ler, né. Bom, e aí eu começo, falando um pouco da minha experiência. Quando eu era criança, quando eu aprendi a ler, com 7 anos de idade, né, quando eu aprendi a ler, eu não tinha livros, não era uma criança cheia de livros não, meus pais não tinham isso. Eu tenho hoje eu tenho vou fazer 40 anos, naquela época era os pais nem todos os pais eram tão envolvidos assim, com esse desejo de que os filhos se tornassem leitores. Mas eu gostava muito de ouvir histórias. E na época tinha um canal na TV Cultura, um programa na TV Cultura, que era sobre contos de fadas, e eu adorava assistir os contos de fadas, e eu não perdia. Eles repetiam, ficava repetindo os mesmos por um tempo, mas eu assistia todos como se fosse pela primeira vez. E nesse mesmo canal, aí já era um pouquinho antes, tinha um programa de criança que chamava Bambalalão. E lá tinha contações de histórias, e eu adorava. E eu escutava aquelas histórias, e depois também as histórias dos contos de fadas, né, e eu reproduzia essas histórias para as minhas amigas, e eu tinha uma amiga que chamava Regina, e ela adorava me ouvir, e ela dizia que eu contava histórias muito bem. E eu lembro que na hora do intervalo eu ficava contando as histórias, o que eu sabia eu contava, o que eu não sabia eu inventava, eu criava as minhas histórias. E foi assim que eu comecei a gostar de narrativas, de histórias. Só que até então as histórias eram orais, né, eu não tinha livros. Um dia eu fazia aula de catequese e a minha mãe era catequista e uma professora uma catequista passou um livro para minha mãe, eu não me esqueci deste livro, ele chama O Papagaio Real. Só que era emprestado o livro, minha mãe teria que devolver. E ela emprestou o livro para minha mãe ler para os alunos lá dela. E e aí minha mãe deve ter lido, não sei, eu não era aluna da minha mãe, e eu fui para minha sala, né, minha sala de catequese. Quando eu cheguei em casa, para minha surpresa, minha mãe não tinha devolvido o livro, estava com ela, e eu fiquei com aquele livro para mim. E aquele livro foi meu primeiro livro meu, né, e ele era lindo, ele nem não era tão bonito como os livros são hoje, mas ele era um livro grande, tinha uma vidraça, assim, bonita, e era o papagaio, e era uma história do papagaio real, que é uma história do folclore brasileiro, que foi colhida por um pesquisador, por um folclorista brasileiro, que chama Câmara Cascudo, e que eu adoro até hoje. E eu me lembro que eu li aquela história muitas vezes na escola, nas aulas de produção de texto, né, na época era redação, de tema livre, eu falava dessa história, inventava, e foi aí que eu comecei a gostar muito de ler. E isso eu era pequena, viu, gente, eu não era foi num processo, assim, de 7, 8 anos. Bom, e aí eu tive uma surpresa muito boa. Um dia, estava na sala de aula, a inspetora de alunos avisou, passou nas salas avisando que a biblioteca da escola ia ficar aberta para quem quisesse, para ir depois da aula. E eu tive a sorte de morar ao lado da escola. Então chegava à tarde, antes do bambalalão, eu ia eu ia ler um pouco. Só que eu não sabia ler assim, eu estava com 7 anos, eu estava no processo de alfabetização, mas não lia tudo assim, eu tinha as minhas dificuldades, né, porque a alfabetização, ela leva uns anos aí para ela se consolidar, né.
Mas aí eu ia lá e eu olhava as lombadas dos livros, eu abria um livro, pegava, via uma imagem, olhava assim, como tô simulando, né, direitos do pequeno leitor. Aí eu abria o livro, via as imagens, pegava um pouco, olhava, lia uma palavra, aí eu lia um pouco a parte de trás, né, a quarta capa, olhava a lombada do livro e assim eu ia. Mas todas as vezes que eu pegava um livro, eu entregava para a moça que ficava, no caso a bibliotecária, e pedia para ela anotar na ficha, que eram os livros que eu tinha lido. Porque na minha cabeça, e hoje eu sei que é isso, também é um ato de leitura, eu estava lendo. Então tinha dia que eu não lia. Eu lia a capa, eu lia o título, eu lia a quarta capa, eu abria se o livro tinha orelha, eu olhava a orelha do livro, eu lia a folha de rosto, eu olhava para ver se tinha alguma coisa, uma imagem. Às vezes eu lia só quem era o autor, e foi assim que eu preenchi várias fichinhas, como se eu tivesse lido aquele livro. E realmente eu tinha lido. Eu estava, na verdade, não tinha lido o livro inteiro, mas eu estava, na verdade, fazendo o quê? Eu estava escolhendo os meus livros por mim mesma, né? Bom, e foi aí que eu li um livro muito legal, que era de uma autora, que que se chama e é viva ainda, que se chama Eva Furnari. Eu já era maiorzinha aí nessa época, continuava indo para a mesma biblioteca e eu adorava os livros da Eva Furnari, né. Bom, mas, aí junto com a Eva Furnari eu adorava uma autora que chamava Sylvia Ortolf. E aí, de tanto ir na biblioteca, a bibliotecária começou a emprestar os livros para mim, porque eu não podia sair com os livros da escola, mas ela começou a emprestar os livros e eu podia devolver na semana seguinte. Olha que maravilha! Eu pegava os livros e eu levava, né, e lia, só que eu não ficava uma semana. Eu chegava em casa, lia e devolvia no dia seguinte, e aí eu estava lendo mesmo. E chegou no final, eu fui presenteada, porque eu fui a aluna que mais tinha lido da escola. Mas eu não tinha lido todos os livros que estavam lá naquela lista, naquelas fichinhas que ficavam dentro. Eu me lembro que era dentro de uma coisa de madeira até, onde se guardavam as fichinhas. Muitos livros eu só tinha paquerado, muitos livros eu só tinha lido a capa, visto as imagens. Foi assim que eu conheci Silver Toff, foi assim que eu conheci Eva Furnari, foi assim que eu conheci um autor que eu amo até hoje, que chama Bartolomeu Campos de Queiroz. E quando eu vi, eu estava lendo, por mim mesma. Estava lendo, lia para minha mãe, lia para o meu pai. Eu me lembro que quando eu conheci o Marcelo Martelo Marmelo, eu fiquei apaixonada, contei para os meus pais, falava do leite, do suco da vaca, falava do mexedorzinho, que é o que acontece no livro da Ruth Rocha. E assim eu fui me fazendo leitora bem aos pouquinhos. Tinha dia que eu ficava na biblioteca a tarde inteira e eu só ficava vendo, mexendo, olhando, vendo o que tinha, conhecendo o acervo. Tinha dias que eu lia vários livros, porque coincidia de pegar aqueles livros e gostar. Tinha livros que eu começava a ler, dava até uma chance, outros eu não dava. Falava: não gostei desse começo, não gostei", parava de ler. Mas foi assim que eu fui me tornando leitora, tá. Então o que que fica aqui dessa conversa, dessa minha experiência real, do que de fato aconteceu comigo? Fica que a gente precisa se permitir para que a gente se torne uma leitora, um leitor, né. Eu me permiti ver, conhecer, abrir os livros, ver a capa, contracapa. Então, por exemplo, vamos supor que esse livro estivesse numa livraria, agora a gente não pode ir na livraria, mas estivesse numa livraria, ou os pais de vocês compraram, chegou na casa de vocês, permitam-se
olhar o livro, ver o que que tem na contracapa, a lua dentro do coco, o "o" tem a palavra dentro, a lua passa pela palavra coco, né. Eu tenho uma lua, tenho um macaquinho, e aí eu vou abrindo o livro como se eu não quisesse nada com ele, porque eu posso não querer nada com ele. O leitor tem direito a não querer nada, mas pode ser que tenha muita coisa aqui. Só que a gente só vai saber se a gente olhar, se a gente ler, se a gente se permitir. Senão não vai. Senão a gente nunca vai ficar sabendo o mistério que existe dentro de cada livro. Bom, então por isso, uma dica que eu daria para vocês, a primeira, como eu já dei, foi se permitir, né? Dar uma chance para o livro, para que saibamos o que tem dentro dele. E uma segunda dica, eu acho que é dar um tempo, tirar, pegar das nossas 24 horas, um tempo para a leitura. Esse tempo não precisa ser 1 hora e meia, o dia inteiro. Não, esse tempo pode começar pequenininho. Posso, por exemplo, dar 5 minutos hoje para esse livro. Eu tenho 5 minutos, então eu posso ver a capa, eu posso ficar aqui só olhando aqui essa, né, essa guarda do livro. Aí eu posso virar, ler assim a contracapa, coisando. Gosto de coisar nas coisas, desde garoto coisava comigo essa coisa curiosa. As coisas fazem cócegas nos nossos olhos. Os olhos sabem de tudo e ficam assim, refletindo, mudos, matutando, coisando, cuidando do mundo. Eu posso inclusive falar: que coisa estranha é essa? Vou ver o que é isso. E aí você começa. Mas você pode só ficar na visualidade do livro, ficar olhando. O que será que tem nesse livro? Por que que ele é tão ilustrado assim? Você pode começar a leitura pelas imagens, né? Pode abrir um. Ah, vou ler isso aqui. Me chamou a atenção. Clipe. E começar a leitura. E com isso, pode fechar, depois abrir de novo, ler um de cada vez. Então, permita-se ser, dar para você mesmo um tempinho do seu dia para ler. E pode começar com 5 minutos, aumente para 10, vai para 15. Quando você perceber, o próprio livro tá te fisgando. Quando você perceber, ele te capta de um jeito que você vai se entregar mais ao livro. Esse, por exemplo, é um livro de poemas, então você pode ler aos poucos. Porque ler poema é gostoso ler aos poucos. Então, mesmo quando você não leu 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, você pode ler 5 minutinhos, um poema por vez. Isso não pesa no seu dia. E quando você perceber, você lê o livro inteiro e vai falar assim: eu já li cada coisa. Eu conheço Eucanaã Ferraz. Então, quem é o Canaã Ferraz? Aí você abre, vai conhecer quem é, está escrito aqui, tá? E assim a gente vai lendo os livros, e assim a gente vai gostando dos livros. Aquilo que era uma obrigação de 5 minutos, porque eu coloquei na minha agenda que eu leria 5 minutos hoje, mesmo preferindo ficar em frente ao computador para fazer outra coisa, quando você perceber, você já começou a gostar daquilo, e a ponto de aumentar o tempo por você mesmo. Então, o que que acontece? Leiam e vão abrindo para novos gêneros. Então, se você não lê poemas, não está acostumado a ler poemas, pegue um livro assim, essa oportunidade para o livro, dê uma chance para o livro, né? Se você gosta muito de histórias em quadrinhos, continue lendo histórias em quadrinhos, e é ótimo ler histórias em quadrinhos. Aí coloca um outro tipo de história em quadrinhos, põe um mangá, pega uma história em quadrinhos mais elaborada, entra, procura tem muitas, muitas, como é que fala? Muitos canais no YouTube,
que mostram histórias em quadrinhos, dão dicas de histórias em quadrinhos. Vocês podem pedir para os pais de vocês ajudarem vocês a fazer uma busca, comprar histórias em quadrinhos bacanas, tá? Esse livro, por exemplo, esse livro é o dicionário do menino Andersen. É um dicionário, só que é um dicionário diferente. Dê uma chance para esse livro, vai abrindo, vendo o que será que tem o dicionário do menino Andersen. Eu achava que o dicionário era só do Aurélio. Por que será que é do menino Andersen? E assim você vai lendo. Eu vou ler para vocês uma que eu gosto. Eu gosto de de todos os verbetes desse dicionário. Mas eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Galo. Qual é a definição que o menino Andersen deu para o galo? Galo é um animal que ainda não foi informado de que já foi inventado o relógio despertador. Então, repare que são definições, só que todas com o olhar de uma criança, do menino Andersen. E assim vai. Mala. Aí tem a ilustração. Mala é uma gaveta que se pode transportar. Duas malas são duas gavetas. Quem leva duas malas, uma em cada mão, já é praticamente um armário. Luminária. Aí tem a definição da luminária. Mas eu quero ler essa daqui. Paraquedas. Como o próprio nome diz, é um objeto que para as quedas. Se todas as crianças andassem de paraquedas, ninguém cairia das escadas. Há certas crianças tão agitadas que, em vez de levarem uma mochila para a escola, deveriam levar um paraquedas. Aí tem aqui, essa que eu gosto bastante também. Ombro é o lugar onde os amigos deixam que você ponha os pés para subir ao alto de uma árvore. Então, as definições são várias e são muito diferentes, são definições que chegam ao poético. Mapa. O mapa é um papel que impede que você olhe para as coisas. O mapa da cidade de Veneza esconde de você a cidade de Veneza. Visitar uma cidade sempre com o mapa à frente é como colocar uma venda nos seus próprios olhos. Sim, né? Olha o tamanho do mapa. Bom, então permita-se inclusive ler o livro e falar assim, li todo o livro e tenho as minhas críticas em relação a ele. Então, isso é que vai fazendo com que melhoremos nossos argumentos, nossa forma de pensar na vida, as nossas reflexões, né? Aqui, por exemplo, aqui é um livro de provérbios. Sabe aqueles provérbios que as avós falam? Em boca fechada não entra mosca, aquelas palavras, aquelas expressões da tradição, né, popular. Cada macaco no seu galho, aquelas expressõezinhas, devagar se vai longe. Esses provérbios, para esse artista aqui, ó, Matia Denise, foi ilustrado. Então, o mais bacana do livro não é o provérbio em si, mas é olhar a ilustração. Essa ilustração é toda feita, por exemplo, a caneta, tá? Olha, quem senta no fundo de um poço para olhar o céu, há de achá-lo pequeno. Então, olha, a ilustração. Então, olhar essas ilustrações, observando essas ilustrações e pensar nos provérbios é muito gostoso de ler. Eu tenho certeza que num livro assim você vai ler muito mais que 5 minutos. Bom, e assim tem vários outros livros que eu poderia ficar aqui falando de vários livros para vocês, mas eu queria dar mais uma dica. E essa dica também é para os pais de vocês. Tem alguns pais pode não acontecer na casa de vocês, mas tem alguns pais que acham assim que quando a criança já lê por ela mesma, já está alfabetizada, já consegue ler, para de ler para os filhos, porque fala, vai ler um pouco. Só que nós sabemos que
ler com outras pessoas é muito mais gostoso. Então, você pode, por exemplo, colocar aqueles 15 minutinhos que você tem para ler na organização do horário também dos pais de vocês. Então, vocês podem ler 15 minutos em família. E com isso, vocês podem, por exemplo, ler um livro maiorzinho. Esse aqui, por exemplo, quem nunca leu Alice no País das Maravilhas, esse é A Pequena Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, mas esse é uma tradução da Marina Colasanti, que é uma escritora brasileira muito importante para a literatura, e com essas ilustrações do Emanuel Polanco. Então, vocês podem, por exemplo, ler aos pouquinhos, e rapidinho vocês vão ler, se for assim, de 10, 15 minutos por dia, daqui a pouco vocês terão lido o livro inteiro. E assim vão aumentando os desafios de leitura, lendo livros maiores, livros mais complexos. Daqui a pouco, por exemplo, tem aluno que já leu a saga toda do Harry Potter, né? Pode ser aos poucos também. Esse aqui são contos de fadas, que pode ser lido, histórias maravilhosas, que pode ser lido em família. Esse daqui, por exemplo, do Tim Burton, eu adoro. Você pode ler aos poucos. Então, por exemplo, eu vou ler um poema que eu adoro para vocês. É um livro de poemas. E as ilustrações, ó, são personagens muito malucos, né? Então, deixa eu ver uma aqui. Esse é o menino robô. Ó, então é um menino robô e tem um poema. Então você vai escolhendo os personagens do Tim Burton. O livro chama Tim Burton, O Triste Fim do Pequeno Menino Ostra e Outras Histórias, né? Então o autor é o Tim Burton. Olha aqui. Vocês já devem ter visto esse livro, é um livro antigo. Bom, eu vou ler para vocês um livro da A Menina que Virou Cama, tá na página 69. Na página 69, ai, cadê? Aqui. A Menina que Virou Cama. Aí tem essa ilustraçãozinha aqui. No dia em que tudo aquilo aconteceu, ela havia colhido estranhos ramos de salgueiro. Sua cabeça branqueou, inchou, cresceu e se transformou num macio travesseiro. Sua pele, que se guarneceu por dentro, de estopa e flocos muito grosseiros, ganhou o revestimento de um tecido de algodão 100%. Enquanto isso, ela batia pernas e braços num movimento de avião que decola, e o resultado de tão grande esforço foi um belíssimo colchão de móveis. E assim vai. Tudo foi tão terrivelmente estranho que comecei a chorar. Não teve jeito, mas por fim compreendi como é bom dormir em tão confortável leito. Então, olha, para cada personagem tem um poema, é muito divertido e rapidinho a gente lê, tá bom? Bom, então permitam-se, tá? Permitam-se ler. Ah, você pode dizer depois que terminou a leitura que não gostou, mas você leu. Uma hora vai acontecer o encontro aí, tá? Da mesma forma que eu encontrei lá atrás num livro que alguém tinha emprestado para minha mãe, e aí eu me apaixonei pela leitura e estou na literatura até hoje, né? Bom, aí depois você pode ler, por exemplo, um livro, esse livro chama O Tempo Justo, né? Esse livro eu colocaria um pouquinho maior, mas daria para vocês lerem. Então, daqui a pouco vocês estão no quinto, sexto ano. Esse livro aqui, eles são contos. Então, contos dá para ler com os pais, aos pouquinhos, em família. Rapidinho vocês podem ler um livro tipo desse estilo, né, em contos. Mas tem também livros ilustrados. Esse aqui, no caso, é um livro imagem. Ele não tem texto. Então você vai construindo a cada virada de página, a narrativa vai acontecendo por meio da imagem, porque as imagens contam histórias. Então esse aqui é um livro para a gente ficar um tempo vendo,
essa sequência de imagens e construindo a nossa narrativa. Então, eu tenho certeza que se você se der um tempo para ler, você vai encontrar coisas muito maravilhosas. Então, vamos recapitular. Primeira coisa, pensar que dentro das 24 horas você tem que deixar um tempinho, pode começar com 5 minutinhos, tá? E depois vai aumentando, obviamente. Pode começar pequenininho, com 5 ou 10 minutos, e não pode ser no momento que você esteja muito cansado. Você precisa deixar esse tempo no momento que ainda tem um fôlego, um pique aí, tá? Então não adianta chegar na hora de dormir exausto, que aí você não vai ter paciência para ler. Segunda coisa, permita-se, permita-se encontrar um livro. Então, para isso, você pode começar olhando a capa, olhando as imagens, olhando a quarta capa, sabendo um pouquinho quem é o autor. Às vezes o autor é, né, tão bacana, tão interessante, tem um texto legal lá na quarta capa para apresentá-lo. Saber um pouquinho quem é esse ilustrador, demorar um pouco mais nas imagens, tudo isso faz parte do ler, tá bom? E assim você vai encontrar, sim, o seu livro. É como se estivesse paquerando um livro, antes de fato começar o namoro, que é a leitura. Uma terceira dica que eu dou é levar um papo sério com os pais de vocês. Falar: olha, eu já sei ler, mas eu gosto que vocês leem para mim. Então, podemos ler juntos. Eu também posso ler sozinho em alguns momentos, mas podemos ler juntos. Que tal lermos 20 minutos, meia hora em família? Né? E isso pode ser feito na sala de casa, porque assim as conversas são interessantes. Então, leia em 10 minutos e discuta um pouco o livro que leu. Leia 15 minutos e conversem um pouco sobre o livro que leu, tá bom? Uma outra dica que eu não sei se eu ficou claro que era uma dica, é pensar no que vocês gostam também. Às vezes, se você gosta de histórias em quadrinhos, então pensar um pouco mais no que pode mais ser complexo, assim, eu li essa história em quadrinhos, agora eu vou pegar essa que é um pouquinho mais difícil, tá? Então vão aumentando gradativamente a exigência, o nível do livro, né? Para que vocês vão evoluindo também como leitores, tá bom? Bom, então, em geral, se joguem no livro, permitam-se encontrar um livro. E olha, eu tenho certeza que vocês vão encontrar. Há uma variedade de livros, livros ilustrados, livros ilustrados, livro-imagem, como eu mostrei aquele para vocês, ótimas histórias em quadrinhos, tem crônicas, mangás, tá? Uma outra coisa também que eu gosto muito, quem gosta de notícias, tem jornal para criança, tipo Joca, que vocês devem conhecer. Então, permitam-se ler, tá bom? Se vocês se permitirem, vocês vão encontrar alguma coisa. Bom, então eu vou ficar por aqui. Eu não trouxe nada de diferente, provavelmente a Cíntia já conversou sobre isso com vocês várias vezes, porque isso é bastante comum, mas é isso que eu tenho para falar para vocês, tá bom? Eu fico por aqui. Quem quiser continuar a conversa comigo, eu tenho um canal no YouTube, que é o canal Regiane Boainaim, e tenho também o meu Instagram, que é Veredas no Insta. Eu fico por aqui, um beijo, até mais.